A chuva batia forte contra a janela do meu apartamento em Lisboa, quando ouvi a batida insistente na porta. Era quase meia-noite, e eu, João, 25 anos, estudante de arquitetura, não esperava ninguém. Ao abrir, deparei-me com Miguel, o irmão mais velho do meu melhor amigo Pedro, encharcado e com os olhos vermelhos de quem havia chorado ou bebido demais, ou ambos. Preciso falar contigo, João. Agora, disse ele, empurrando a porta e entrando sem convite, deixando um rastro de água no chão de madeira velha. Meu coração acelerou. Miguel, 28 anos, advogado em ascensão, sempre fora o modelo de perfeição na família conservadora deles, alto, atlético, noivo de uma mulher linda chamada Sofia, filha de um empresário influente. Pedro e eu éramos inseparáveis desde a faculdade, mas Miguel sempre me tratava com uma distância educada, como se eu fosse apenas o amigo gay do irmão caçula, tolerado mas nunca realmente aceito. O que ele queria comigo a essa hora? Sentei-me no sofá desgastado, oferecendo uma toalha, enquanto ele andava de um lado para o outro na sala pequena, iluminada apenas por uma lâmpada fraca. Eu sei sobre você, João. Sobre como você me olha, disparou ele de repente, parando e me encarando. Meu estômago revirou. Há anos eu nutria uma atração secreta por Miguel, daqueles amores impossíveis que se escondem atrás de piadas e olhares furtivos. Pedro nunca soube, ninguém sabia. Mas ali estava Miguel, confrontando-me diretamente. Não é isso que você pensa, gaguejei, tentando negar, mas ele interrompeu, é sim. E o pior é que eu sinto o mesmo. Por isso terminei com Sofia hoje. Por causa de você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Terminou o noivado. Por mim. Minha mente girava em um turbilhão de confusão e medo. Miguel sentou-se ao meu lado, mais perto do que nunca, e contou tudo, como havia lutado contra esses sentimentos por anos, desde que me viu pela primeira vez na casa da família em Sintra. Ele cresceu em um lar católico rígido, onde o pai, um militar reformado, pregava que homens de verdade casam e têm filhos. Qualquer desvio era pecado, fraqueza. Miguel havia seguido o roteiro, faculdade de Direito, emprego em um escritório prestigiado, noivado com Sofia. Mas os olhares trocados comigo em jantares familiares, as conversas casuais que duravam mais do que o necessário, haviam plantado sementes de dúvida. Eu não aguento mais fingir, João. Toda vez que te vejo com Pedro, rindo, sendo você mesmo. Eu invejo isso. Eu quero isso, confessou ele, a voz tremendo. Toquei sua mão por instinto, e ele não recuou. Naquela noite, conversamos até o amanhecer. Não houve beijos, nem toques além do necessário, apenas palavras cruas, lágrimas e a promessa de que aquilo mudaria tudo. Mas no fundo, eu sabia, isso era o início de um terremoto. Pedro, a família, a sociedade portuguesa ainda cheia de tabus. Como esconderíamos isso? E valeria a pena o risco? Pela manhã, Miguel saiu discretamente, mas deixou para trás uma bomba relógio. Eu me olhei no espelho, vendo um homem dividido, feliz por finalmente ser visto, mas aterrorizado pelas consequências. Liguei para Pedro, marcando um café, fingindo normalidade. Mas dentro de mim, a guerra começava. Como contar ao meu melhor amigo que eu e o irmão dele? Os dias seguintes foram um inferno de ansiedade. Miguel me mandava mensagens escondidas, propondo encontros em cafés afastados do centro de Lisboa. Eu aceitava, mas cada vez que nos víamos, o peso da culpa crescia. Ele falava sobre o pai, que o pressionava para reconquistar Sofia, e sobre a mãe, que sonhava com netos. Eles me deserdariam se soubessem, dizia ele, os olhos cheios de dor. Eu, por outro lado, vinha de uma família mais liberal, meus pais sabiam da minha orientação e me apoiavam, mas mesmo assim, envolver-me com o irmão de Pedro parecia uma traição. Em uma tarde chuvosa, nos encontramos no Parque Eduardo VII. Sentados em um banco, sob um guarda-chuva compartilhado, Miguel pegou minha mão. Quer tentar, João? De verdade. Meu coração disparou, mas respondi, e Pedro? Ele é como um irmão para mim. Miguel assentiu, prometendo que contaríamos juntos, no momento certo. Mas o momento certo nunca chega quando se trata de segredos assim. Naquela noite, Pedro me ligou animado. Ei, mano, vamos sair amanhã. Miguel tá estranho ultimamente, talvez ele venha também.
Meu estômago gelou. Aceitei, mas passei a noite em claro, imaginando cenários catastróficos. E se Pedro descobrisse? E se a família inteira se voltasse contra nós? A saída foi um desastre disfarçado. No bar em Alfama, Pedro ria alto, contando histórias da faculdade, enquanto Miguel e eu trocávamos olhares nervosos. Em um momento, quando Pedro foi ao banheiro, Miguel sussurrou: "Não aguento mais esconder." Mas eu o calei: "Não aqui, não agora." A tensão era palpável, e Pedro notou. "Vocês dois estão estranhos. Brigaram ou algo assim?" Negamos, mas a semente da dúvida foi plantada. De volta para casa, sozinho, refleti sobre minhas escolhas. Eu sempre fui o gay assumido do grupo, lutando contra preconceitos na universidade, participando de marchas do orgulho em Lisboa. Mas agora, envolvido em um romance proibido, sentia-me hipócrita. Estava traindo meus princípios por amor? Ou era apenas medo? Miguel ligou tarde da noite: "Precisamos decidir, João. Ou contamos, ou paramos." Minha resposta veio do fundo da alma: "Não consigo parar." Mas o preço já começava a ser cobrado. Os encontros clandestinos se tornaram rotina. Miguel e eu nos víamos em horários improváveis, em lugares esquecidos de Lisboa, um café em Belém, um passeio pelo Tejo ao entardecer. Cada momento era carregado de eletricidade, mas também de paranoia. E se alguém nos vir, eu perguntava. Ele ria, mas seus olhos traíam o medo. A família dele era proeminente: o pai, coronel aposentado, tinha conexões em todo lugar. Um escândalo destruiria não só Miguel, mas toda a reputação deles. Pedro, alheio a tudo, continuava sendo meu confidente. Em uma tarde no Chiado, enquanto tomávamos café, ele desabafou: "Miguel tá esquisito, mano. Terminou com Sofia do nada, e agora vive sumido. Acho que tá deprimido." Meu coração apertou. Queria contar, mas as palavras travavam na garganta. "Talvez seja estresse do trabalho", menti, odiando-me por isso. Pedro assentiu, mas notei um brilho de suspeita em seus olhos. A pressão familiar sobre Miguel aumentava. Em um jantar em casa dos pais, em Cascais, ele me contou depois. O pai o interrogou sobre o término, insinuando que homem que não casa é suspeito. A mãe chorou, falando de netos que nunca viriam. Miguel aguentou firme, mas ligou para mim depois, voz embargada: "Não sei quanto tempo mais aguento, João." Eu o consolei, mas dentro de mim, a dúvida crescia: valia a pena destruir uma família por nosso amor? Uma noite, em meu apartamento, as coisas escalaram. Miguel chegou agitado, após uma briga com o pai. Ele disse que se eu não voltar com Sofia, me corta da herança. Sentei-me ao seu lado, abraçando-o. Pela primeira vez, permitimos que o toque se prolongasse, mas nada além de conforto emocional. Conversamos sobre fugir, sobre viver abertamente, mas a realidade nos ancorava: empregos, amigos, raízes em Portugal. No dia seguinte, Pedro me confrontou. "João, você sabe algo sobre Miguel? Ele estava no teu bairro ontem à noite. Vi o carro dele." Meu rosto empalideceu. Improvisei uma desculpa: ele veio pedir conselho sobre o término. Pedro pareceu comprar, mas a amizade começou a rachar. Ele se distanciava, cancelando planos. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços, casamento gay legal desde 2010, ainda carregava vestígios de conservadorismo, especialmente em famílias tradicionais. Eu via isso nos olhares julgadores nas ruas, nas piadas homofóbicas no trabalho. Miguel, criado nesse meio, lutava com a culpa católica. E se isso for errado, João? E se eu estiver pecando? Eu argumentava: amor não é pecado. O erro é viver uma mentira. Mas minhas palavras soavam vazias quando via sua dor. Um turning point veio em uma manifestação LGBT em Lisboa. Eu estava lá, com bandeiras arco-íris, gritando por direitos. Miguel prometeu vir, mas não apareceu. Mais tarde, explicou, meu pai viu as notícias na TV. Se me visse lá. A decepção me consumiu. Você escolhe eles ou nós? Perguntei. Ele chorou, quero os dois. A tensão culminou em uma briga feia. Em um hotel discreto em Oeiras, discutimos alto.
você me usa como escape, Miguel. Mas na hora H, covardia. Ele rebateu, e você? Vive abertamente, mas esconde-se de Pedro. Saí batendo a porta, coração partido. Dias de silêncio seguiram. Pedro me ligou, Miguel tá mal, João. Vai se reconciliar com Sofia. Meu mundo desabou. Ele cederia à pressão. Corri para a casa dele, mas era tarde, Sofia estava lá, anel de noivado de volta. Traído, confrontei Miguel sozinho. É isso. Acaba assim. Ele admitiu, não aguento o risco. Perder tudo por nós. As lágrimas rolavam, mas a decisão estava tomada. Voltei para casa, destruído, questionando se o amor valia tanto sofrimento. Mas o destino conspirava. Pedro descobriu mensagens antigas no celular de Miguel. Confrontou o irmão, você e João. Meu melhor amigo. A briga foi épica, com gritos e portas batendo. Pedro me ligou furioso, como você pôde? Traidor. A amizade se quebrou. Miguel, pressionado, negou tudo para a família, mas o dano estava feito. Eu me isolei, lidando com a perda dupla, amor e amizade. A reconciliação com Sofia durou pouco. Miguel, atormentado pela culpa, confessou tudo a ela em uma noite de honestidade brutal. Eu amo João, Sofia. Sempre amei. Ela, chocada mas compreensiva, devolveu o anel, merece ser feliz, Miguel. Mas não comigo. Livre, mas sozinho, ele me procurou. Eu, ainda magoado, hesitei. Você me abandonou. Mas seus olhos suplicantes me venceram. Recomeçamos, devagar, prometendo transparência. O primeiro passo, contar à família. O jantar em Sintra foi um campo minado. O pai de Miguel, rígido, sentou à cabeceira. Miguel anunciou, pai, mãe, eu sou gay. E estou com João. O silêncio foi quebrado pelo garfo caindo. O pai explodiu, isso é loucura. Você foi criado melhor. A mãe chorou, o que os vizinhos dirão? Pedro, presente, ficou calado, olhos cheios de raiva. A discussão durou horas. O pai citou a Bíblia, a tradição portuguesa. Na nossa família, homens casam com mulheres. Miguel rebateu, e vivem infelizes. Como você, pai. Revelou segredos familiares. O pai havia tido um caso, mas ficou pela imagem. O pai, furioso, expulsou Miguel, saia daqui. Miguel saiu, eu ao seu lado. Pedro nos seguiu, espere. Em lágrimas, abraçou o irmão, desculpa, Miguel. Eu te amo. Mas para mim, preciso de tempo, João. A amizade pendia por um fio. Vivendo juntos agora, em um apartamento modesto em Lisboa, enfrentávamos o mundo. Miguel perdeu o emprego, o escritório conservador não tolerava escândalos. Eu o apoiei, trabalhando dobrado. Mas a sociedade batia à porta, olhares discriminatórios, comentários online após uma postagem no Facebook. Um dia, em uma terapia que Miguel começou, ele desabafou, sinto falta da família. Eu incentivei contato, mas o pai recusava. A mãe ligava escondida, chorando, volte, filho. Mude. O clímax veio em um evento social. Um amigo em comum casava, e fomos convidados. Lá, o pai de Miguel apareceu. Confrontação inevitável, você destruiu nossa família, acusou ele. Miguel respondeu, não, pai. A mentira destruiu. Eu sou quem sou. O pai, vermelho, saiu. Mas dias depois, ligou, venha jantar. Sozinho. Miguel foi, esperançoso. O pai, mais calmo, admitiu, eu errei. Medo de perder você. Reconciliação tênue começou. Pedro, vendo isso, me procurou, desculpa, João. Fui egoísta. A amizade renasceu. Mas nem tudo era rosa. Miguel lutava com depressão, questionando escolhas. E se eu tivesse ficado com Sofia? Vida fácil. Eu respondia, mas falsa.
Nossas discussões aprofundavam o laço, mas cobravam emocionalmente. Em uma viagem a Porto, celebramos um ano juntos. Caminhando pela ribeira, Miguel disse, valeu cada dor. Mas no fundo, sabíamos, a luta continuava. A calmaria durou pouco. Um escândalo no trabalho de Miguel, um colega espalhou rumores, levou a demissão forçada. Desempregado, ele afundou em dúvida, talvez eu mereça isso. Castigo divino. Eu o levantei, não. Preconceito humano. Mas o estresse nos desgastava. Pedro, agora aliado, ajudou Miguel a encontrar um novo emprego em uma firma progressista. Mas a família pressionava, o pai, reconciliado superficialmente, insistia em discrição. Não andem de mãos dadas na rua. Pelo amor de Deus. Uma crise ética surgiu quando Miguel recebeu uma oferta de emprego no exterior, em Espanha, mais tolerante. Vamos, perguntou. Eu hesitei, deixar Portugal, amigos, família. E Pedro? Meus pais. A decisão dividia, ficar e lutar, ou fugir. Optamos por ficar, mas pagamos o preço. Em uma marcha do orgulho, fomos atacados verbalmente por conservadores. Miguel, antes covarde, enfrentou, amor é amor. Mas tremia depois. Vale a pena. A traição veio de dentro. Pedro, pressionado pela namorada conservadora, distanciou-se novamente. Ela não aprova, João. Dor dupla, perder o amigo de novo. Miguel, fragilizado, reconsiderou, talvez devamos nos separar. Para o bem de todos. Brigamos feio, covarde de novo. Ele saiu, ficando na casa dos pais. Sozinho, refleti sobre sacrifícios. Amor exige renúncias, mas quanto? Dias depois, Miguel voltou, não consigo sem você. Reconciliados, mas marcados. A sociedade evoluía devagar, leis protegem, mas corações nem sempre. Enfrentamos discriminação em aluguel, empregos. Mas crescíamos juntos. Anos passaram. Miguel abriu seu próprio escritório, defendendo direitos LGBT. Eu me formei, projetando espaços inclusivos. Pedro casou, nos convidando, sinal de aceitação plena. Mas fantasmas voltavam. O pai adoeceu, e no hospital, confessou, orgulhoso de você, filho. Desculpa. Morte dele trouxe closure, mas dor. Miguel propôs casamento, vamos oficializar. Aceitei, mas família da noiva de Pedro boicotou. O casamento, em uma capela em Lisboa, foi lindo, mas tenso. Amigos aplaudiram, mas ausências doeram. Vida a dois, rotinas, brigas, amor. Mas Miguel lutava com identidade, sou suficiente. Uma adoção considerada trouxe debates éticos, sociedade aceitaria 2 pais gays. Decidimos tentar, enfrentando burocracia discriminatória. Pedro nos apoiou, vocês merecem. Mas um revés, processo negado por razões morais. Devastados, questionamos sistema. Resilientes, adotamos um cão, simbólico. Vida continuava. O ápice veio com uma gravidez surrogate, amigo ajudou. Nascimento do filho, alegria imensa. Mas sociedade julgava, criança precisa de mãe. Miguel defendeu em entrevistas, amor basta. Mas ataques online feriam. Pedro, tio dedicado, ajudou. Família unida enfim. Anos depois, olhando nosso filho crescer, refletimos, dores valeram. Mas a vida testa. Miguel diagnosticado com ansiedade crónica, legado de lutas. Eu apoiei, juntos superamos. No fim, felicidade conquistada a custo alto. E você? Acredita que amor justifica qualquer sacrifício, ou há limites que não devem ser cruzados?